Achei interessante que você mencionou a entrevista com Rubio, e isso foi extraordinário. Gostaria que tivessem explorado um pouco mais, para ser honesto, porque ele mencionou que a ordem unipolar chegou ao fim e temos que aceitar a multipolaridade. Do meu ponto de vista, isso impacta tudo. Em um sistema unipolar, segurança significa que um país é capaz de dominar a tal ponto que ninguém pode desafiar sua segurança. Isso é o que traz estabilidade no sistema unipolar. Mas em um sistema multipolar, você tem que levar em conta as preocupações de segurança dos adversários. Agora, de repente a diplomacia ganha um significado totalmente novo. Isso realmente desestabilizaria toda a ordem unipolar, que os Estados Unidos tentaram construir desde o início dos anos 90. Então, isso está correto. E achei que as declarações que Rubio fez foram bastante inteligentes. Não temos ideia se isso é uma observação própria dele ou uma reflexão de uma estratégia acordada com o presidente Trump. Não ouvimos tais coisas do presidente Trump. Nada nesse nível conceitual. Mas o que Rubio disse foi o que você, eu e outros temos discutido há anos, que é que, de fato, já alcançamos um mundo multipolar. Biden, Sullivan e Blinken nunca reconheceram ou aceitaram isso, pelo menos nesse nível político. At least at that political level, but Rubio said it quite straightforwardly. Mas Rubio disse isso de forma bastante direta. Essa é a coisa mais positiva que aconteceu desde o início da administração. Mas é bem possível que coisas boas aconteçam, que a guerra na Ucrânia pare, que o cessar-fogo seja imposto porque Trump não vai querer mais guerra, e que as batalhas com a China sejam deixadas para esse leve tit for tat no comércio. É possível, na verdade, que a paz surja dessa forma, mas acho que ainda estamos nos primeiros dias para fazer qualquer afirmação a esse respeito. Você usou a palavra confusão antes, e eu pensei, bem, isso resumiu meus pensamentos, não apenas sobre o Oriente Médio, mas também sobre a questão da Ucrânia, porque Trump deixou muito claro que quer acabar com a guerra. Novamente, idealmente, ele gostaria de fazê-lo nas primeiras 24 horas, mas depois estendeu esse prazo. Quando ele disse que reconheceu que a expansão da OTAN desencadeou a guerra, isso foi muito diferente de sugerir que foi não provocada, o que significa que houve apenas um impulso imperial por parte da Rússia, que precisa ser contrariado, em vez de, você sabe, encontrar um compromisso. Então acho que os russos ficaram bastante ansiosos quando ouviram isso. Parecia que ele estava preparado para levar em consideração as preocupações de segurança deles e tomar isso como ponto de partida para encontrar uma solução. Mas então ele passou a ameaçar os russos com algumas sanções. Ele ia reduzir significativamente o preço do petróleo. Por algum motivo, ele achou que a Arábia Saudita concordaria com isso. Mas agora ele também está falando sobre a Ucrânia, pagar aos Estados Unidos com seus minerais de terras raras para financiar o apoio americano. Então, novamente, se não são sinais mistos, é confuso. Ele também quer acabar com a guerra, mas sugere que está preparado para simplesmente deixar isso para os europeus lidarem com a situação daqui para frente. Isso é apenas buscar um retorno sobre o investimento dos compromissos de segurança dos Estados Unidos ao redor do mundo, em vez de ser um dreno de recursos. Ou você acha que ele tem ambições mais amplas, em termos de acabar com o conflito com os russos, para aproximar a Rússia um pouco mais do Ocidente, em vez de se inclinar para a China? Ou você acha que há muita improvisação acontecendo? Porque eu entendo que é muita coisa acontecendo muito rápido, como comecei dizendo. Acho que o ponto de partida é que há muitas vozes em Washington. Há muitas vozes no conglomerado do estabelecimento de segurança. O presidente Putin observou famosamente em uma entrevista de 2017 que os presidentes entram no cargo com ideias, mas então homens de ternos escuros e gravatas azuis vêm e lhes falam sobre as realidades. Sem dúvida, parte disso está acontecendo. A propósito, ele quis dizer realidades entre aspas. Em outras palavras, realidades do Estado Profundo ou da CIA.
Então, parte do que está acontecendo é que Trump não está sozinho. O rei George X, contra quem os Estados Unidos se revoltaram em 1776, não estava sozinho. Havia um gabinete, havia um parlamento e assim por diante. Então, Trump não está sozinho nisso, embora ele domine completamente o ciclo de notícias. Talvez você possa dizer que ele compartilha isso com Elon Musk, mas são os dois em detrimento de quase todo mundo no mundo agora. Então, uma coisa é que há muitas vozes em Washington. Há um segundo ponto, eu acredito, que é que Trump provavelmente ou exagera muito a mão que tem. Em outras palavras, ele acha que o poder de negociação dos Estados Unidos é muito maior do que realmente é. Ou ele é um grande artista de BS e sabe que a mão é fraca, mas portanto sai com bravatas especiais. Mas a questão é que eu não acho que os Estados Unidos tenham tanta influência em muitos lugares diferentes. Os Estados Unidos não podem enfrentar a China, por exemplo. Isso nem é pensável no nosso mundo. Os Estados Unidos não podem vencer uma guerra com a China. Deus nos livre de que haja uma. Isso poderia acabar com o mundo. Mas não é como se ameaças pudessem realmente resolver problemas. Os Estados não podem ameaçar a Arábia Saudita ou o mundo árabe dizendo: vocês aceitam os refugiados de Gaza? Ou então. Não há ou então. Os Estados não podem nem ameaçar a Europa, que é o pior negociador do mundo todo, claro, porque são 27 países, alguns dos quais são estados vassalos dos Estados Unidos, tentando chegar a alguma posição. Mas mesmo na política comercial, o mercado dos Estados Unidos não é tão grande e dominante. Nem o dólar é tão avassalador. Muito pelo contrário, os Estados Unidos dependem de financiamento do exterior, e Trump não pode simplesmente fazer ameaças, a menos que todos se acovardem e sigam a linha. Então há muita bravata, há muita confusão. Na minha opinião, não há uma estratégia clara neste estágio, e pode não haver uma estratégia clara. Devemos também entender que os Estados Unidos estão cheios de problemas internos. Os Estados estão cheios de problemas políticos internos que são bastante profundos. Temos agora um déficit orçamentário crônico de 7% do PIB, que é grande, com uma perspectiva de aumento rápido da dívida em relação à renda nacional e enormes questões sociais que nem sequer foram mencionadas uma vez desde que o governo assumiu. Não há conversa sobre a crise de saúde, a crise social, a crise da pobreza, a crise habitacional, exceto para expulsar migrantes ilegais. Throw out illegal migrants. That's the only part of that discussion. Essa é a única parte dessa discussão. E eles querem gastar mais com o militar. Agora há conversa sobre trilhões a mais para atualizar o chamado arsenal nuclear, além de um novo sistema de mísseis antibalísticos baseado no espaço, o Iron Dome, que custa centenas de bilhões de dólares em tecnologias completamente não comprovadas. Com cortes no orçamento, essa é a maior aspiração de Trump. Então há muitas contradições profundas, e eu não vejo elas desaparecerem. Agora, é possível que coisas boas possam acontecer? Sim. A maneira como você começou impondo uma estrutura intelectual coerente a tudo isso é absolutamente um resultado possível que a administração poderia escolher, que é a retração, que é a paz com a Rússia, paz com a China. Você fica fora do nosso bairro. Nós ficamos fora do seu bairro. Nós diminuímos o tom. Retornamos a um quadro de controle de armas nucleares. Acabamos com a guerra no Oriente Médio, com o Estado da Palestina ao lado de um Estado de Israel. Tudo isso está ao nosso alcance. Pode ser que em 6 meses, meu Deus, este seja um novo mundo sensato. Não é impossível. Mas não devemos dizer que essa é a estratégia ainda, porque não temos absolutamente nenhuma confiança de que essa seja a estratégia ainda. E que, de alguma forma, é a estratégia que poderia ser imposta por Trump e sua equipe, mesmo que eles queiram, porque eles não estão sozinhos em Washington.